E para analisar os temas que marcam a atualidade são meus convidados Pedro Lino e Paulo Pinto Luís. Aos dois, boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. Pedro, começando por ti e pela pergunta que se impõe, e parece a mais óbvia, o que é que acontece à Grécia se entrar em default já amanhã? Mas entrar em default amanhã significa que não paga o FMI, o que automaticamente significa que toda a sua dívida entra, ainda é mais rebaixada do que já foi pelas agências de rating. O que pode implicar que todo o colateral que os bancos nacionais da Grécia têm junto do BCE também seja revisto em baixa. Ou seja, todo este apoio que o Banco Central Europeu tem dado tem sido suportado em através ativos, do ELA. através da linha de apoio de emergência do Banco Central Europeu, mas que tem como colateral ativos e obrigações gregos que supostamente são líquidos ou não irão cumprir o seu destino. Se por acaso a Grécia entrar definitivamente em cumprimento, então esses ativos que foram dados como colateral também podem ser revistos em baixa. E, por exemplo, de 100 mil milhões que lá tenham, que estejam agora a garantir 80, um exemplo, se calhar esses 100 mil milhões já só podem garantir 50 mil milhões, o que significava que os bancos gregos teriam que aumentar o nível de garantia junto do Banco Central Europeu, que neste momento é impossível. Ou seja, um incumprimento amanhã pode efetivamente explotar uma nacionalização generalizada da banca grega, porque não há como eles aumentarem as garantias junto do Banco Central Europeu. E para essa nacionalização é preciso dinheiro. Não, ou então dizer que, olha, isto agora é tudo do Estado, o que é um problema, porque vai contra as regras da Zona Euro e da União Europeia, mas, quem sabe, estas negociações não estão a ser conduzidas de forma a que a Grécia tenha de sair do euro, porque nós temos que recordar, o Syriza, no seu programa original, defendia a saída do euro. Por isso, eu acho que todos nós ficámos até um pouco surpreendidos e contentes por ter havido algumas cedências nas últimas semanas, mas a partir do momento em que as cedências que o Syriza fez foram contestadas na rua, o Syriza o que fez foi dar um passo atrás e dizer que, afinal, não era isto que nós queríamos. E então a convocação do referendo e retirarem-se da mesa das negociações, acho que é um passo no sentido de forçar as pessoas a saírem do euro. Aquilo que mais receava, Paulo, acabou por acontecer, o controle de capitais. A questão é que, e hoje eu vi um grego que veio, deu uma pequena entrevista àqueles Vox Pop às agências internacionais e dizia: eu não receio pelo meu dinheiro, pelo dinheiro que tenho depositado nos bancos, só é chato porque eu não sei quando é que vou poder ter acesso a ele. Será que é assim tudo tão garantido nesta fase? Pois, garantido é que é a incerteza, ou seja, e que este cenário era um dos cenários prováveis, mas que se calhar ninguém gostaria que chegasse a este ponto. Falámos durante muitas semanas, eu e aqui o Pedro, de tudo podia acontecer, que realmente, apesar de tudo, e até pela trajetória normal de negociações da União Europeia, dos políticos europeus, um acordo de última hora era sempre algo que seria provavelmente mais provável. E quando na semana passada isso parecia que estava iminente, os mercados mais uma vez ficaram aliviados e como que, ok, é mais ganhar tempo relativamente ao problema. Mas também, como nós alertámos muitas vezes, eu lembro que fizemos esse alerta muitas vezes, é que as tais linhas vermelhas que o Syriza e o governo grego apontava, relativamente àquilo que eram as propostas e até onde a Europa poderia ir, fazia com que realmente havia aqui um distanciamento que obrigava uma de duas coisas. Ou a Europa teria que, entre aspas, ficar atemorizada por este cenário que está agora a acontecer e dizer: não, eu não quero que nunca que isto aconteça, portanto vou ceder, entre aspas, à chantagem grega de que desde o início tentou fazer ver de que o que nos acontece a nós vai ser o descalabro para a Europa e para todos os outros países e para Portugal e, portanto, a Europa, cuidado, não queiram tentar isto e, portanto, a Europa poderia fazer isso, que era chegar ali a um acordo. Não, é melhor ceder e fazer um meia-culpa, entre aspas, ou então teria que ser a Grécia a não querer, por também recear isto que está a acontecer agora e as consequências do pior cenário, a fazer também essa certeza. Eu lembro aqui há semanas de achar convictamente que provavelmente um referendo seria uma das soluções, porque cada uma das partes não queria levar o ónus de dizer: fui eu que deixei cair, fui eu o responsável pela saída da Grécia. O problema neste referendo, e digo o problema para os parceiros europeus, é: e se os gregos disserem que não? Estamos a dizer, se disserem que não aceitam as propostas... Exatamente. Pronto, aí, basicamente, para a Europa tem
entre aspas, a desculpa de dizer nós fizemos tudo o que era possível, foi a Grécia que quis sair. Aí haverá ou ocorrerá necessariamente uma saída da Grécia do euro? Assim, eu sinceramente, com tudo o que ouço de não entendidos, de muito entendidos, penso que ainda há muita confusão, porque até o próprio Varoufakis, quando é confrontado com essa situação, se houver um não, diz não há nenhuma regra para alguém sair da União Europeia, para sair do euro e para ser, entre aspas, para sair deste conjunto. Realmente, qual é o mecanismo? Há uma ausência legal, haverá um mecanismo que terá que ser utilizado. Eu ainda ontem li um analista que dizia são muitas as regras para se entrar na zona euro e muitas as metas, mas não há nada para sair. Não há nenhuma regra para que preveja a saída. Porque provavelmente seria impensável tudo o que aconteceu, não é? E a verdade é que com este referendo também temos que pensar, ok, se os gregos disserem que não, que é realmente o mais provável, até porque o Syriza está a fazer esse repto, e para muitos gregos, se calhar, vão pensar, bem, as medidas que tive nos últimos 5 anos, eu já as conheço, se disser sim, vamos ter as mesmas coisas impostas, os mesmos sacrifícios. Qual é o outro cenário? É um cenário realmente de grande incerteza, de ficarem isolados do mundo durante, não sabem, semanas, meses, o que for, mas para eles também poderá haver o reverso da medalha. Ok, vamos livrar-nos de todo este fardo, desta dívida. Será um novo caminho que realmente, em termos ideológicos, que muitos advogam, que pode ser esta a solução. E, portanto, poderá haver uma grande fação de gregos que vai dizer que realmente não aceita. E, nesse caso, ou a Europa também vai, numa última fase, tentar um volte-face, o que eu acho que já não seria bom para a Europa. Eu acho que neste momento, e de uma vez por todas, é importante, e nós vimos dizendo isto que há muitos meses, que não vale a pena. A Grécia é realmente muito diferente dos outros países que também tiveram problemas, a Itália, a Espanha, Portugal e Irlanda, que fizeram os ajustamentos e, portanto, porque é que os gregos têm que ser tão diferentes dos outros que fizeram esses sacrifícios? É isso que é a grande questão. Pedro, e olhando para o mercado secundário que estamos a ver no ar neste momento, há 2 anos, as yield estão já próximas de 38,5%. Isto diz-nos só uma coisa, é que no imediato ou a curto prazo os investidores acreditam em tudo e em nada em relação à Grécia. Não, mas mais, acreditam que não há confiança para investirem, porque quem é que não quer taxas de rentabilidade de 38% a 2 anos? O problema é que elas não são garantidas e existe uma probabilidade real que, se o Syriza continuar à frente, não pagarem a dívida. É isto que estas taxas de juros nos dizem. E depois, o mais impressionante é que hoje a Bolsa grega está fechada e estará fechada nos próximos 10 dias, mas existem ETFs ou fundos que têm na sua composição o índice de Atenas, e eles nos Estados Unidos estão a negociar com uma queda de 20%. Ou seja, não é só o mercado das obrigações, é também o mercado acionista que, quando reabrir, indica, pelo menos por agora, uma queda imediata de 20%. O que significa que não há confiança, não há visibilidade, e depois isto tem outra repercussão. É que, com os bancos fechados, toda a indústria, todo o investimento, todo o consumo parou. Porque mesmo que eu consiga ter algum dinheiro na mão, eu não vou gastar. Eu vou esperar, vou guardá-lo em casa, vou consumir o mínimo possível à espera do que é que vai acontecer dia 5 ou dia 7. Já se fala mesmo para quem queira consumir os produtos nos supermercados. Víamos também aqui o próprio orçamento com a saúde. Também poderemos ter aqui, a nível mais humanitário, questões ainda mais sérias no país. Sim, nomeadamente ao nível da saúde e dos hospitais, mas aqui a questão é que o país todo ficou congelado. E isto é mais um custo que as pessoas vão ter de ponderar quando ou se houver referendo, porque eu, muito sinceramente, eu não acredito que seja possível, nos próximos 5 dias, imprimir-se os boletins, fazer chegar a todas as secções, emitir as listas dos participantes. É tudo muito em cima da hora. Faria sentido dar o tal mês extra que Tsipras pedia? Neste momento já não faz sentido. Porque, repara, nós estávamos aqui a falar dia 20 de fevereiro, quando o Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis apresentaram uma lista aos parceiros e comprometeram-se até final de abril a desenvolver e a chegar a um acordo. Bem, essa decisão tinha que ser tomada no final de abril, não era a 4 dias de pagar o FMI. Isso é que é pressão sobre a Europa. Isso é que é chantagem que os europeus, nós podemos compreender. Deveria ser essa a questão que se deveria fazer nesta altura, e naturalmente que há quem defenda o Syriza e quem, mesmo fora da Grécia, e quem defenda os parceiros europeus, cada um tem o seu argumento. Mas parece-me que há aqui, no meio de todas estas negociações, uma questão que é importante que façamos enquanto cidadãos, e é esta.
porque é que a ideia deste referendo, e vai em linha com aquilo que estavas a dizer, surge agora e não surgiu há 4 meses atrás, há 3 meses atrás? Bem, eu tenho a minha teoria. A teoria é que eu acho que o Syriza sempre tentou esticar a corda até a última, mas depois teve um problema. Foi quando a Europa começou a ceder demasiado. Porque a Europa cedeu. A última proposta que é conhecida, e por isso é que a Comissão Europeia a divulga, é para que os gregos possam decidir em consciência, previa uma cedência ao nível do IVA. Ou seja, para os hotéis já não seria aplicado os 23%, mas os 13%. A nível de investimento, qual era o grande problema? É que o Syriza queria aumentar a taxa de IRC em 12% para empresas que tivessem mais de 500 mil euros de lucro. Ora, isso é completamente inviável. Nós podemos falar, as pessoas em casa têm de perceber que uma coisa é pagar 26%, outra é pagar 38%. E automaticamente ninguém investiria na Grécia. E o Syriza, quando viu que a Europa estava a ceder, e hoje, segundo Michel Sapin, Ministro das Finanças da França, disse que não estava de fora uma eventual reestruturação da dívida grega a médio prazo, caso eles cumprissem, bem, então significa que estava quase tudo reunido que o Syriza queria. Qual era o grande problema? Teria que ceder nas pensões em uma ou outra medida pontual que eles não quiseram. E à medida que o povo começava a manifestar contra o Syriza, o que eles tiveram que fazer foi muito simples. Encostados à parede, perante a possibilidade de chegar a um acordo, optaram por não chegar, porque isso iria trazer um custo muito grande associado. E temos os bancos fechados até o dia 7, falávamos da questão do mercado secundário de dívida, mas temos aqui se quisermos, outros dados que nos permitem interpretar a economia real, a realidade grega nesta altura. É um relatório divulgado pela Moody's que estima que nos últimos 15 dias tenham sido levantados em depósitos 8 mil milhões de euros e desde novembro estamos a falar de 44 mil milhões de euros, sendo que este fim de semana o BCE anunciou também que para já o ELA fica congelado, os empréstimos de emergência, ainda que estejam num valor já bastante astronómico, 89 mil milhões de euros. Paulo, hoje perguntavam-me, e também parece uma questão interessante, que é, ok, os bancos vão estar fechados até o dia 6, dia 7 teoricamente abrem, e depois, quando abrirem portas, o que é que acontece? O que é que acontece àquelas filas que víamos hoje nas imagens? Desaparecem? A questão é saber o que é que vai acontecer até lá, ou seja, enquanto vamos pensar que vai haver o tal referendo, quais os tipos de negociações, de pressões de parte a parte, como é que o povo grego vai aguentar até lá todas estas questões como vemos. Depois temos que pensar o que é que o povo grego vai realmente dizer. E se o povo grego disser não, nós não gostaríamos de aceitar todas essas condições, mas vamos ter que as aceitar. Se houver um sim, se de repente houver um sim, como é que o Syriza vai depois reagir? Vai, como ele diz... Que probabilidade é que darias ao sim nesta altura? Ou não? É assim, eu diria que o sim está a 40-60, mas ao longo da semana, cada vez que o povo grego possa começar a perceber o que é que impacta realmente não ter falta dinheiro, de alimentos, pode começar alguns do povo grego podem começar a pensar, será que realmente eu quero ir para a tal situação de incerteza completa ou não? E, portanto, um dos cenários também pode ser eles dizerem que sim, eu prefiro ficar no euro, prefiro ter do que ter uma situação como a que estou agora a viver durante só uma semana, que não quero viver depois. E aí o Syriza volta à mesa das negociações, vai implementar as tais medidas, vai marcar eleições e vamos ter mais um mês ou dois de incerteza na Grécia. Tal como nós dizíamos aqui há várias semanas, isto parecia, e eu disse várias vezes, parecia a situação do BES o ano passado. Pareceu muitas vezes que vai-se arrastando, vamos dizendo que a probabilidade de um cenário mau não vai chegar lá porque vai haver um acordo de última hora e enquanto isso o organismo, naquele caso um banco, neste caso um país, vai definhando, vai parando e quando olhamos para ele já não é a mesma coisa que olhámos há 3 ou 4 meses atrás. A Grécia em fevereiro era uma coisa. Se o sim vencer no dia 7 os depositantes gregos, mesmo que estejam, entre aspas, um pouco mais descansados, será que não vão fazer filas à porta do banco para levantarem o seu dinheiro? Claro, assim, eu não acho que vá enquanto não houver um acordo global e que haja confiança por parte das instituições europeias, ou queremos chamar dos credores, de que do outro lado vai haver realmente a implementação, se houver um sim, que vai ser implementado aquilo que os gregos querem, nesse caso, vamos continuar a ter ali um controle de capitais, vamos dizer, se calhar, durante vários meses, mesmo com o sim dos gregos. Com o não, é um controle de capitais, é
Indefinido. É uma indefinição que ninguém se calhar vai perceber o que é que vai poder acontecer, vai haver pilhagens, vai haver, quer dizer, estamos numa situação, aquilo que está a acontecer lá, É o pode tal ser, terreno desconhecido que Draghi falava. e é uma situação quase como se estivéssemos em guerra, quer dizer, para a Grécia, não é? Não há alimentos, não sabemos o que é que vamos fazer, vamos trocar, é como diz o Pedro, eu vou pagar alguma coisa, não, eu quero ter o dinheiro bem guardado porque eu não sei o que é que vai acontecer, não é? E como é que se vão fazer as transações, quem é que vai investir, os turistas vão para lá, levantar dinheiro, como dizem, portanto, acho que é uma situação realmente muito complicada e que o Syriza, quanto a mim, quis levar até ao último referendo, como eu achava que ia, para se descartar da responsabilidade por um lado e também porque continuo a achar o governo e o povo grego podem ter na sua essência a intenção de criar um default total e fazer um reset completamente à história. Isso está Pedro, nas mãos a deles. banca grega, com todo este impasse e com este referendo agora, só fica mais fragilizado. Muito mais fragilizado. Então, se por acaso os bancos abrirem dia 7, que eu muito sinceramente não sei se abrirão, só podem abrir se a linha de apoio de emergência for aumentada e não é para 90 nem 91, tem de ser aumentada logo para 95 mil milhões de euros, que é o limite máximo até agora, dado os colaterais, as garantias que os bancos gregos lá têm. E isto partindo do pressuposto que amanhã pagam ao FMI, porque se não pagarem, não sei muito sinceramente onde é que os bancos centrais, onde é que os bancos nacionais vão arranjar mais colateral. Por isso, a situação dos bancos gregos neste momento é muito complicada, porque dia 7 vão continuar a existir levantamentos. As pessoas quando dizem que o dinheiro está seguro, bem, está seguro, isso é até começarem a desconfiar que não está seguro, e aconteceu o que aconteceu em Portugal em 2011, quando muitas pessoas iam aos bancos, levantar o dinheiro, ver que ele existia e depois até depositavam um mês depois. Mas este problema, da banca grega é um problema que vai afetar toda a economia, vai parar o crédito, para o consumo, a economia está completamente congelada, os bancos vão sair mais fragilizados e, tal como tínhamos dito aqui há umas semanas atrás, qualquer plano a médio prazo para a Grécia tem que abranger uma intervenção maciça do Banco Central nos bancos gregos. Pedro, e como é que fica, e este é outro conceito que há muito que falamos, que é os outros países, e nomeadamente Portugal, não são a Grécia, há aqui uma proteção, de resto ficou a saber-se que Portugal terá uma almofada financeira para cerca de um ano, mas depois temos o risco da dívida portuguesa a disparar quase 20%, temos o Banco Central da Suíça a tomar medidas durante a noite para estabilizar o franco. Portanto, esta ideia, e é isso que te quero perguntar, esta ideia de que os outros países estarão protegidos, entre aspas, terão aqui uma espécie de ring fencing, que foi outro termo que ficou muito... É verdade e não é verdade. É só até determinado nível. Sim, é só até um determinado nível, mas atenção, nós estamos, apesar do risco, o prémio de risco ter subido 20%, esta situação não se compara a que nós vivemos em 2011. Pedro, nesta altura já estamos a ver o valor de fecho do PSI 20, uma queda de 5,22%. O que é impressionante para o dia de hoje. Que é, os bancos, e os bancos, sim, os bancos que baixaram cerca de 10%. Mas, desculpa, qual era a pergunta? Estava a fazer-te a questão do dos risco países estarem isolados ou não. A questão da dívida, do prémio de risco, apesar de ter subido 20%, não é uma subida que se compara com a 2011 ou com a 2012, porque nessa altura nós estamos a falar de taxas de dívida pública em Portugal há 10 anos que chegaram a superar os 20%, enquanto que neste momento estamos a falar que o prémio de risco subiu 20%, mas foi de 2,6% para 3%. Ou seja, estamos a níveis muito longínquos e a níveis de risco muito longe do que estávamos em 2011. Por isso, a Europa está mais protegida, sim. O Banco Central Europeu tem vindo a intervir nos mercados, o que tem facilitado que o efeito de contágio não se propague, mas isto ainda é numa perspectiva de que um acordo irá ser alcançado. Nós ainda não sabemos, no dia em que a Grécia, ou se a Grécia decidir sair do euro, bem, aí o Banco Central vai ter que pegar da bazuca, mas tem que ser uma grande bazuca porque vai ter que intervir em todos os mercados. Mercado de câmbios, mercado de obrigações e mercado de ações. Se não for assim, então os esforços que nós fizemos podem estar em causa. E muito se tem falado, para terminarmos, e eu vou pedir à realização que coloque um quadro da Bloomberg no ar, Paulo, e muito se tem falado sobre a saída ou não da Grécia do euro, o regresso ao dracma, e a verdade é que havia um analista do Royal Bank of Scotland que dizia hoje que a desvalorização do dracma face ao euro seria provavelmente de pelo menos
50%. E o que um analista fez na Bloomberg foi isto que vamos ver, que seria a perspectiva de desvalorização, portanto, a subir, do dracma face a outras divisas, inclusivamente pôs aqui uma questão curiosa, pôs outras moedas, e ainda não estamos a ver esse mesmo quadro, penso que será possível dentro de alguns instantes, entretanto vou explicando. Temos ali, e vamos ver daqui a pouco, algumas setas que marcam nomeadamente 3 países ou 3 moedas, a Indonésia, a Rússia e o México, a quando do lançamento, e estamos a ver agora, a quando do lançamento, aquelas 3 setas, vermelha, verde e amarela, as 3 desvalorizações muito fortes que estas 3 moedas sofreram a quando do lançamento em 98 do euro. E aquela linha azul que continua ascendente representa a desvalorização do dracma hoje em dia face àquilo que seria Se não o estivesse valor... entrado. Exatamente. E aquilo que este analista que fez este gráfico diz é que, ainda assim, a Grécia teve alguma sorte porque tem estado a utilizar a mesma moeda, não apenas da Alemanha, mas também dos parceiros europeus. Sim, eu já tinha visto uma análise sobre isso, sobre a moeda, no fundo, alemã contra a grega. É óbvio que todos beneficiaram. Quem entrou, como Portugal, na altura, não é? Se nos recordarmos, todos beneficiarmos de taxas de juros muito mais baixas, todos beneficiámos, no fundo, de estarmos num conjunto de moeda euro. Por isso é que, infelizmente, para alguns países como Portugal, Grécia, no fundo, exageramos, começámos a consumir aquilo que não tínhamos dos nossos recursos, porque quando realmente o preço por consumir era tão baixo, quando aquilo que tínhamos tido no passado, realmente começámos a fazer aquilo que não deveríamos, que era realmente esgotar os nossos recursos. Depois, nessas situações, vem sempre o reverso. Há sempre um momento em que temos que pagar a fatura, que foi este dos últimos anos. Aqui em Portugal, como na Irlanda, como até na Espanha, pagar essa fatura foi através de um ajustamento, tem sido feito através de um ajustamento para além de querermos ser iguais à Europa e sermos iguais ao modelo alemão ou o que for, em algumas das coisas que nós achamos que são boas, na capacidade de trabalho, de exportar, de criatividade, temos também que depois também ser rigorosos, temos que gastar menos e receber mais. E, portanto, cada país, para estar assim como em tudo, quando queremos estar num clube, porque o clube nos dá notoriedade, porque nos dá vantagens, temos que saber que temos deveres a cumprir. Ou então saímos do clube. E, portanto, a decisão é simples. Esta questão da moeda também é importante, porque ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem se não tivéssemos o euro, e a verdade é que há diferentes pesos e diferentes velocidades nas economias da moeda única, é um facto, mas esta questão não é assim tão simples. Ter outra moeda, uma moeda independente, desvalorizar consecutivamente e resolve-se o problema. Bem, principalmente quando temos uma moeda fraca, e que nós vemos no caso da Argentina, que às vezes muitas pessoas vão buscar o exemplo da Argentina, cujo PIB no primeiro ano ou segundo ano, depois de terem incumprido, começou a subir. Bem, isso depois vem com o reverso da medalha, que começou a subir, mas depois o investimento estrangeiro não afluiu ao país, fugiu. Tivemos uma desvalorização de mais de 90% da moeda do peso argentino, caso as pessoas não se lembrem, inflação que supera, não oficial, que supera os 20%, desemprego e miséria. Este foi o destino da Argentina. É isso que as pessoas querem para a Europa, para a Grécia. Por isso, mudar de uma moeda para uma moeda fraca, sim, tem a vantagem que podem exportar tudo de um dia para o outro. Mas o que é que a Grécia vai exportar? Ilhas? É que não tem bens tangíveis para exportar e para trazer divisas. Ou, então vai pôr os hotéis a preço de saldo para os estrangeiros irem lá, num país que eventualmente vai ter mais insegurança social? Quer dizer, não é esta questão coloca-se muitas vezes, vamos só mudar de moeda e é fácil, e as pessoas acham, aparentemente, que vão ganhar mais. Não, só o efeito riqueza da desvalorização da moeda vai colocar em causa ganhos de décadas que as pessoas tiveram. E é preciso, não nos esquecemos que, apesar dos defeitos que o euro tem, o euro teve uma grande virtude que foi, a médio prazo, trouxe-nos maior qualidade de vida e mais estabilidade do que tínhamos há uma década atrás ou duas. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado pela vossa Obrigado. análise. Obrigado.